Jalesp. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Jalesp conversa agora com o advogado Aldo Simeonato, que é especialista em direito previdenciário. Ele nos fala aí sobre pedidos de auxílio-doença do INSS, que aumentaram durante a pandemia do coronavírus. Boa tarde, doutor Aldo. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Jalesp. Muito boa tarde, é uma satisfação muito grande estar com vocês aqui. Satisfação é nossa, doutor. Doutor Aldo, nós observamos um aumento exorbitante de pedidos de auxílio-doença no primeiro mês de pandemia. Esse crescimento se deve apenas ao Covid-19? Eu acredito que não. Eu acredito que tem uma série de fatores envolvidos aí. Na verdade, muita gente teve uma redução drástica na sua renda e alguns fatores, como, por exemplo, depressão, acabaram se exacerbando e tornaram isso mais evidente e acabaram culminando nesse aumento dos pedidos de benefício, mesmo porque esse aumento é muito maior do que a proporção de afastamento que o Ministério da Saúde divulgou, né? Que o Ministério divulgou que 200 mil profissionais estão afastados do trabalho por conta do coronavírus, só que o aumento foi proporcionalmente bem superior a esse número, né? As perícias presenciais, elas continuam acontecendo ou não? Não estão acontecendo as perícias presenciais. Houve uma regulamentação da perícia online. Como é que funciona? É uma perícia indireta, na verdade. O segurado, ele junta o laudo, na verdade é um relatório médico, né, que tem que preencher alguns requisitos, como incluir a CID, incluir o tempo de afastamento, ter o carimbo do médico com o registro de classe. Então, ele anexa esse relatório no site do meu INSS junto ao pedido, e esse pedido ele é apreciado dessa forma, por meio desse relatório, não é realizada a perícia, né? Doutor, a perspectiva para os próximos meses é de que esses pedidos aumentem, dobrem, tripliquem? Como é que o senhor vê a perspectiva aí para os próximos meses da pandemia? Olha, na verdade, a gente vê um aumento, né, da pandemia, dos casos de incidência de Covid-19, e o INSS já vinha sofrendo alguns problemas, né, desde o ano passado, principalmente depois da reforma da Previdência, que o sistema precisaria de uma adequação que só veio acontecer agora. Então, tem muitos casos represados no sistema do INSS. Então, com esse aumento que vem acontecendo dos casos de Covid, isso gera uma diminuição no tempo de apreciação dos pedidos e muitas vezes os segurados têm que se socorrer à justiça para ver o seu direito reconhecido, né? Mas algumas medidas foram adotadas. Por exemplo, há a possibilidade de antecipação de um salário mínimo por 3 meses para quem, por exemplo, faz o pedido de auxílio-doença, né? Então, a pessoa que pede o auxílio-doença e junta esse relatório médico, ela pode ter antecipado aí um salário mínimo pelo período de 3 meses. Outra providência que o INSS tomou foi de pagar o benefício, prorrogar, né, esse benefício que iria cessar por 6 vezes durante esse período aqui. Então, se a pessoa vê que o benefício já tem uma data para cessar, ela vai e efetua esse pedido de prorrogação que ele já é aprovado, né? Pode fazer 6 vezes esse pedido. Agências em relação ao atestado médico para conceder o benefício hoje, nesse momento de pandemia? Mudou os requisitos ou não? As exigências, o relatório médico, enfim, ele tem que estar legível, né? Tem que estar bem legível, tem que estar assinado pelo médico e com carimbo, né? Com o conselho o registro de classe dele. E esse relatório tem que prever o problema que a pessoa sofre com a CID, tá? Tem que constar a CID. E, na verdade, assim, é imprescindível que conste o prazo de repouso que a pessoa tem que ficar, né? O prazo de afastamento. Então, esses são os requisitos essenciais para que seja deferido o pedido. Muita gente vai ter medo agora de ir presencialmente, né? Eu sei que tem a parte online e tal, mas muita gente vai ter medo de fazer a perícia, de ter que fazer todo esse processo, né? Como evitar aí um contato? O que é extremamente necessário nessa hora de fazer a perícia?
Olha, como as perícias não estão sendo realizadas, inclusive o atendimento está suspenso nas agências do INSS. Os funcionários estão trabalhando de modo remoto. E até dia 31 de maio, né, se não houver prorrogação, o atendimento está suspenso, presencial. Então, os meios da pessoa acessar o INSS é ligando para o telefone 135, tá? Que está um pouco congestionado, e tem também o sistema do Meu INSS. É só jogar no Google Meu INSS que a pessoa já acessa. Ela faz um cadastro com base no CPF dela, faz uma senha, Fazer uma pergunta e ela pra ele. acessa tudo que tem, todas as informações dela lá no INSS. Esse sistema também estava enfrentando problemas, estava muito, muito inconstante, mas agora parece que hoje voltou, né? Eu sou membro da Comissão de Direito Previdenciário de São Paulo e o presidente José Roberto Sodero tem feito inúmeros esforços para fazer com que esse sistema funcione adequadamente junto ao INSS. Que mais que orientações que a gente pode passar para o telespectador nesse momento? Alguém que tá de licença, teve Covid, teve, enfim, algum outro tipo de doença. Quais são as principais orientações aí que o senhor faz para essas pessoas que estão nesse momento aí? Olha, primeiramente é a pessoa ficar em casa, né? A gente orienta que na medida do possível, se a pessoa realmente pode, ela que fique em casa. Agora, em relação ao direito previdenciário, a gente precisa analisar, né? Ver as possibilidades. O INSS está disponibilizando alguns meios para a gente fazer os pedidos pela rede, né, pela internet. Então, eventualmente, há casos a pessoa precisa, de repente, consultar um advogado ou ir atrás de informação mesmo, para ver se ela tem direito a algum benefício, como, por exemplo, o auxílio emergencial, que teve uma mudança agora, para incluir as gestantes, as mães abaixo de 18 anos, né, como beneficiárias. Então, assim, precisa ver se a pessoa tem direito a algum benefício assistencial, como LOAS, ou algum benefício previdenciário. Então, é bom que a pessoa procure se informar a respeito disso, porque às vezes ela tem algum direito e ela nem tem conhecimento, né? Doutor, a gente está aqui com perguntas dos telespectadores. Assim, a gente tem um canal aberto. Você que está em casa aí, ó, pode fazer pergunta pelo nosso chat Rede Alesp. Só digitar Rede Alesp lá no YouTube. E aí do lado tem um chat que as pessoas fazem perguntas, né? Tem uma pergunta aqui do Éder Gonçalves. Quais benefícios previdenciários são precedidos de perícia médica? Olha, Éder, e demais telespectadores, tem uma série de benefícios, né? Por exemplo, o auxílio-doença, ele precisa de perícia, a aposentadoria por invalidez precisa de perícia, a aposentadoria da pessoa com deficiência precisa de perícia, e o auxílio-acidente, são benefícios que, por envolverem incapacidade ou deficiência, o próprio LOAS também precisa de uma perícia que é complexa, envolve uma perícia médica e uma avaliação social. Então, os benefícios que envolvem incapacidade ou deficiência, eles exigem essa realização da perícia por parte do INSS. Doutor Aldo, como é que funciona o LOAS? Quem tem esse direito para poder estar entrando com esse pedido de benefício? Olha, o LOAS é um benefício assistencial, né? Ele é o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, que garante um salário mínimo mensal para famílias, para pessoas, na verdade, né, que não têm condição de se manter por conta própria ou de ter essa manutenção provida pela família. Ele exige que a renda mensal per capita da família não seja superior a 1/4 do salário mínimo, tá? Na verdade, tinha um projeto de lei no Congresso Nacional que previa a majoração de 1/4 do salário mínimo para meio salário mínimo. O presidente da República ele vetou esse projeto, só que o Congresso derrubou esse veto. Então, aí o Senado promulgou uma lei que majorava para meio salário mínimo. Acontece que 10 dias depois disso, o presidente editou uma lei, promulgou uma lei, na verdade, retornando para 1/4 do salário mínimo até 31 de dezembro, sem estabelecer nada para depois. E, ao mesmo tempo, no período de pandemia,
ele possibilita que considere-se meio salário mínimo para verificação da renda, desde que preenchidos alguns requisitos, como a questão de acesso a transporte, algumas questões pessoais do cidadão, né? Então, assim, ele é devido para todos os cidadãos, independentemente de terem contribuído ou não, tá? É um benefício assistencial. E nesse período agora de pandemia, teve também uma alteração que proporciona a antecipação de R$ 600 por mês, por 3 meses, como se fosse o auxílio emergencial, até que a pessoa passe por perícia, né? Então, é um benefício que tem um caráter muito importante, porque ele é devido, né, para idosos a partir de 65 anos e para pessoas com deficiência, que não têm essa condição de se manter por conta própria mesmo. A gente tem uma pergunta aqui do Mauro Efraim. Para aqueles que podem se aposentar, já tem o tempo, o que eles devem fazer, doutor? Olha, pro Mauro eu aconselho o seguinte: quem já adquiriu o direito a se aposentar, precisa, foi o que eu falei, acessa o Meu INSS, tá? Através da internet, cadastra uma senha com o CPF, e aí a pessoa consegue acessar o seu cadastro e fazer o pedido de aposentadoria. Tem alguns detalhes importantes, precisa ver se todos os períodos da pessoa estão, os períodos de trabalho dela, ou períodos em que ela recolheu o carnê, seja como contribuinte individual ou autônomo, ou seja como contribuinte facultativo. Então, precisa ver se todos os recolhimentos que ela verteu para a Previdência estão no cadastro dela, tá? E aí dá para fazer esse pedido pelo Meu INSS, sendo necessários alguns ajustes aí, se tiver alguma inconsistência no cadastro. Vamos ver aqui mais perguntas, ó. Vamos olhar aqui, ó. O período de recebimento do meu auxílio-doença está chegando ao fim. Contudo, ainda não me sinto bem para voltar ao trabalho. O que eu posso fazer? Olha, a orientação aí é procurar um médico, tá? E pedir um relatório médico nos termos que a gente falou aqui agora há pouco, tá? Preenchendo esses requisitos, e fazer um pedido pelo Meu INSS de prorrogação do benefício, tá? Faz um pedido de prorrogação junto ao relatório médico, e aí, como eu falei, o INSS, ele possibilita que esse pedido seja reformulado por 6 vezes, então ele deve ser deferido e a pessoa recebe, tá? A tendência é que ela receba o mesmo valor que ela vinha recebendo daí. Vamos ver mais aqui, ó. Estamos aqui interagindo aqui com o pessoal. Como os segurados devem se comportar diante do médico perito? Essa é uma pergunta importante. A perícia é um dos pontos essenciais, seja do processo administrativo, seja do processo judicial. É essencial que a perícia transcorra bem. A orientação que a gente costuma dar é a seguinte: procura organizar a documentação médica bem certinho, bem bonitinho, para ficar tudo, seja por ordem cronológica, né, os mais antigos, dos mais antigos para os mais novos, separar que tipo de documento se é ressonância, se é algum exame, se é um laudo, um atestado, então separar e ter calma, manter a calma, ser bem direto, evitar sair, responder as perguntas do perito de modo direto, evitar sair das perguntas, né, fugir do tema que ele procura abordar, não, sabe, exagerar em relação ao problema que tem, ser bem sincero e fazer o exame clínico que ele impõe ali na hora e ter tranquilidade, né? Ter tranquilidade, sabendo que, caso seja indeferido, sempre há chance de brigar por uma nova perícia, seja por meio de recurso administrativo ou por meio de um processo judicial. Outra pergunta que está chegando aqui: o que fazer se o segurado discorda do resultado da perícia? Então, ele tem 2 opções, na verdade, algumas opções, mas ele pode entrar com um recurso, tá? Um pedido de reconsideração no INSS, aí ele entra com um recurso e deve ser feita uma nova perícia, tá? Ou então, a gente sempre orienta a juntar documentos médicos. Aí tem que analisar bem esses documentos para ver se eles estão bem formulados, se eles especificam bem os problemas, o tempo de afastamento. E caso seja negado o pedido no INSS,
a gente pode também ir para a via judicial, né? Entrar com um processo e aí passará por uma nova perícia, só que não do INSS, da Justiça, que daí, teoricamente, é uma perícia imparcial, né? Última pergunta aqui, eu já tenho tempo de me aposentar se eu contrair a doença da Covid-19 e vir a falecer. Minha família tem direito a receber a aposentadoria? Olha, precisa ver se tem a qualidade de segurado, né? Se tem a qualidade. E se tem direito adquirido, sim, a família já passa a ter o direito ao pedido, ao benefício depois. Mas a gente aconselha sempre a formular um pedido administrativo. Já formula o pedido, faz o requerimento, né? Porque a pessoa já tem o direito adquirido ao benefício. Ela só precisa formalizar isso perante o INSS como uma garantia e mesmo para que recebam os valores desde que esse requerimento é feito. Tá certo, gostaria de agradecer aí a doutor Aldo Simeonato, que é especialista em direito previdenciário. Obrigado aí por esclarecer as dúvidas aí dos telespectadores, doutor Aldo. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço o convite e tenham todos uma boa tarde. Boa tarde para o senhor. Boa tarde.